Eu sou Miquel Rocha E eu sou Igor Santos. e hoje vamos falar a respeito da soberania nacional sobre as riquezas naturais. Iremos ressaltar as vastas riquezas existentes no país, como a hidrografia, a biodiversidade, o pré-sal e entre outros, e a importância desses recursos para a autonomia do país. Fique atento e bons estudos. Para melhor compreensão de vocês, amigos, clique no link que vai aparecer em qualquer lugar aqui nesse vídeo ou na descrição do vídeo para acompanhar o artigo produzido por nós. O globo terrestre atualmente contém a existência de 4 subsistemas, que podem ser divididos em hidrosfera, geosfera, atmosfera e biosfera, que, segundo a ONU, Organizações das Nações Unidas, contém a existência de 194 a 195 países, onde sua população é de aproximadamente 7 bilhões e meio, divididos em 6 continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Para um determinado país, nação ou província ser considerado soberano, ele deve conter no seu território 3 dos 4 subsistemas existentes. Ora, o que é soberania? Soberania vem da expressão latina superioritas ou superanos. Soberania nacional consiste na autonomia de um determinado país, aquele que tem o poder, aquele que detém o poder. Segundo o Paulo Silvino Ribeiro, bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp, nos diz que a soberania de um país, em linhas gerais, diz respeito à sua autonomia, ao poder político e de decisão dentro do seu respectivo território nacional, principalmente no tocante à defesa dos interesses nacionais. Nesse sentido, cabe ao Estado Nacional, ao governo propriamente dito, o direito de sua autodeterminação em nome de uma nação, de um povo. E riqueza natural? Nomeia-se riqueza natural a capitalização no dinheiro, bens ou objeto que tenha exata importância. Natural, por sua vez, é um adjetivo oriundo do latim naturalis, que se utiliza dos proveitos pertinentes à natureza. As riquezas naturais são os recursos da natureza que se localiza em uma região, para um continente, um país, uma província ou uma cidade. As riquezas naturais são indispensáveis para o desenvolvimento econômico e social. Enquanto no Brasil, o Brasil possui 8.516.000 km² e 210.494.427 habitantes, dado de 2016, ficando em quinto lugar no maior país existente, permanecendo atrás de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. O Brasil é considerado um país continental e soberano sobre as riquezas naturais, pois sua expansão territorial ultrapassa 7.692.024 km², que equivale ao menor continente existente, a Oceania, e domina a existência de 3 dos 4 subsistemas, que são eles: geosfera, hidrosfera e biosfera. O clima do Brasil é bastante diversificado, corresponde à sua enorme extensão. Todavia, o clima que predomina é o tropical. Agregada a estas diversidades climáticas, possibilitam amplas transformações ecológicas, desenvolvendo zonas biogeográficas diferenciadas. A floresta amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo, o Pantanal, maior planície inundável, o Cerrado de savanas e bosques, a Caatinga de florestas semiáridas, os Campos dos Pampas e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Consequentemente, podemos ter uma noção quanto o espaço geográfico e ambiente natural desse país são vastos e distintos, expondo as diversas características. A biodiversidade e a biopirataria. A diversidade de biomas demonstram na floresta brasileira os expressivos tesouros que ela possui. Cerca de 1,8 milhão de espécies que se concentram o maior número de diversidade de fauna e flora do mundo. O número estimulado de espécies conhecidas no Brasil gira em torno de 170 a 210 mil espécies, indicando que apenas cerca de 11% da biodiversidade brasileira já foi catalogada.
Além de tudo, inúmeras espécies de plantas brasileiras são raras e diferentes espécies de plantas são de maior significância para a economia mundial. E para explicar um pouco melhor o assunto de biopirataria, iremos assistir um vídeo. A Convenção sobre Diversidade de 1992 estabeleceu que cada país é soberano no que diz respeito à biodiversidade de seu território. Foi durante o mesmo período que o termo biopirataria se popularizou. De uma maneira geral, a gente entende como um uso indevido ou ilegal da biodiversidade de um determinado país. Apenas 12 países são considerados mega biodiversos, ou seja, possuem 70% de todas as espécies de vertebrados, insetos e plantas de todo o mundo. O Brasil tem mais de 150 mil espécies catalogadas, o que representa 13% de toda a fauna e flora existente no planeta. A grande biodiversidade que existe no Brasil, ela atrai, né, os olhares de todas essas pessoas e todas essas empresas, né, que lidam principalmente com bioprospecção. Uma estimativa divulgada pelo IBAMA em 2009 mostra que o Brasil tem um prejuízo diário de 16 milhões de dólares com a biopirataria internacional. Produtos brasileiros e matéria-prima são levados e patenteados no exterior, e as empresas brasileiras são obrigadas a pagar royalties para importá-los. O prejuízo econômico eu acho que é incalculável, porque ninguém tem uma dimensão exata do tanto de recurso natural que sai de maneira ilegal do Brasil. Bom, mas o que é biopirataria? Biopirataria é o ato de adquirir de maneira ilegal vegetais, animais e entre outros recursos naturais destinados à pesquisa ou desenvolvimento de produtos. A região Amazonas sofre bastante com a biopirataria por conter diversidade de faunas e flora, normalmente as multinacionais que cometem essa ilegalidade. Com comércio de animais, produtos da flora e informações dos grupos tradicionais, avalia-se que o Brasil poderá perder cerca de 5,5 milhões de dólares por ano. Inferior apenas ao tráfico de drogas e armas, a biopirataria é a terceira atividade clandestina que mais movimenta dinheiro no mundo. Infelizmente, pessoal, a biopirataria ela não tem uma lei específica para ela. Mas, para tentar amenizar essas atividades clandestinas, a Polícia Federal possui delegacias especializadas em crimes ambientais em 27 unidades federativas, juntamente com o IBAMA. Daniel Maia e Maria Ludmila, em sua obra Legislação Ambiental é omissa em relação à biopirataria, ressalta que há uma necessidade da sociedade, dos políticos e de todos os cidadãos brasileiros realmente voltarem seus esforços para a preservação do rico e vasto patrimônio natural brasileiro, pressionar o governo para acrescentar artigos que vissem a inclusão da biopirataria como crime, tornando a legislação nacional mais específica. É fundamental também o aumento da fiscalização e das políticas de defesa ao meio ambiente. Então, pessoal, a biopirataria ela ocorre em qualquer lugar do mundo em que haja recursos naturais. No Brasil, infelizmente, não temos uma lei específica para ela. Será bom que os deputados que estão nos representando criassem, aprovassem uma lei que tentasse abolir essa biopirataria no Brasil. E justamente pela Amazônia ter a diversidade de fauna e flora, ela sofre bastante com a biopirataria. Mudando de assunto, pessoal, você sabia que o Brasil é bastante privilegiado em recursos de água? Mas por que ele é privilegiado? Nós temos aproximadamente, arredondando em números, 11% de água potável do mundo. Que legal. E nessa feita, vamos falar sobre o quê? Bacias hidrográficas. Vamos falar sobre as 12 bacias hidrográficas brasileiras. Ressaltaremos apenas 4. Para o vídeo não ficar muito longo. Hey. Viu? Fique atento. Vamos falar sobre as bacias, as maiores bacias que tem no Brasil. A bacia amazônica é considerada a maior do planeta, com uma área de 3.870.000 km².
No território brasileiro, seu nome inicial é Solimões, porém é denominado Amazonas no momento que se ajunta com Rio Negro. Hidrográfica do São Francisco, ou Velho Chico, como é bastante conhecido. Tem aproximadamente 640 mil km². Bacia do Tocantins, Araguai. É considerado a maior bacia que se concentra no território brasileiro, possuindo uma área de 967.059 km². Bacia hidrográfica do Paraná. É excelente para usinas hidrelétricas. No total, ela tem uma extensão de 1,5 milhões de km², mas no Brasil tem apenas 800 mil km². Deu para ter uma noção do quanto o Brasil é rico no quesito água? Verdade, se você ter ideia, nós brasileiros temos o privilégio de ter mais ou menos 14% de água doce. Miqueias, mas o que é bacia hidrográfica? Rapaz, segundo as pesquisas de vários sites do Google aí, bacia hidrográfica é uma área onde ocorre drenagem de água das chuvas para um determinado curso de água, geralmente de rios, né? Temos muita água, muitos rios e sofremos com a má distribuição dessa água. Por quê? É verdade. Olha, tudo isso é por conta da má gestão, da má distribuição dessa água. E tudo isso, imaginei, querem privatizar nossa água. Nossa água? Principalmente o aquífero Guarani. Mas vem cá, o que é privatizar? Privatização, vamos ver agora o que é privatização. Fique atento. Mas, amigo, abra lá o nosso artigo lá que tá lá no blog. Tá aqui na descrição do vídeo ou qualquer lugar desse vídeo aqui. Preste atenção lá e abra lá e acompanhe com nós. A privatização acontece quando uma determinada empresa que antes era do Estado é vendida e se torna agora de um dono particular. Geralmente, isso só acontece quando a empresa não está gerando mais lucro ao Estado ou está passando por problemas financeiros. No Brasil mesmo, temos como alvo de privatização a empresa estatal Petrobras e o aquífero Guarani, uma grande riqueza natural. Pessoal, sobre o aquífero Guarani, ele é situado na região centro-oeste da América do Sul, abrange uma extensão de 1,2 milhão de km². Em território brasileiro, ele abrange cerca de 840 mil km². É bem grande, né? Também, com essa extensão toda, ele provê água para 360 milhões de pessoas, de modo indefinido. Logo que seja bem administrado, né? E por querer reservar essa água, querem privatizar o aquífero de Guarani. E não só o aquífero, mas também querem privatizar a Petrobras. Veremos agora um vídeo que vai explicar a grandiosidade da Petrobras e por que querem privatizar. É bastante interessante, preste atenção. Uma nova fronteira exploratória. Um desafio sem precedentes. Produzir petróleo em águas ultraprofundas abaixo de 2.000 metros de sal. Este foi o cenário que a Petrobras encontrou em 2006 ao realizar uma das maiores descobertas dos últimos anos. Uma província que cobre cerca de 149 mil quilômetros quadrados com bilhões de barris de óleo leve. A pergunta era: como produzir tamanha riqueza? Mais de 100 milhões de anos atrás, à medida que os continentes da África e da América do Sul se separavam, um novo ambiente de águas rasas se formou. Ali se desenvolveram carbonatos de origem microbial que se tornaram o que hoje conhecemos como as formações do pré-sal. O profundo conhecimento das características desse novo tipo de reservatório se mostraria um desafio fundamental. Porosidade e permeabilidade eram essenciais para entender o fluxo de óleo e planejar as melhores estratégias de produção. A Petrobras contou com sua internacionalmente reconhecida experiência em águas profundas na Bacia de Campos.
E trabalhando junto com seus fornecedores, a companhia desenvolveu tecnologias para tornar viável a produção do pré-sal. Os resultados superaram as expectativas. Com segurança operacional sólida, 8 anos após sua descoberta, a produção no pré-sal excedia 737 mil barris por dia. Foram várias as inovações ao longo deste caminho. Legal o vídeo, né? Um fato interessante é que, de início, para conseguir uma marca de 500 mil barris por dia, a Petrobras precisou perfurar mais de 4.180 poços. Já quando veio do pré-sal, o Brasil conseguiu o dobro com apoio de 52 novos poços. Interessante, né? E sobre a água? A água nos prova que não basta ter abundância. É necessário ter uma atenção específica para ter água em qualidade e quantidade. Mas não é só o petróleo e a água que o Brasil é rico. O Brasil é rico também em urânio. O Brasil tem as maiores reservas de urânio do mundo. Presta atenção nisso, viu? Entendeu? Valeu. E muito obrigado, pessoal, por esse vídeo. Muito obrigado por você esperou até aqui. Nós esperamos você até a próxima, viu? Deixe sua curtida, comentário aqui embaixo. Até a próxima. Nos ajude. Valeu. Tchau. Com Deus.